Seja bem-vindo à segunda parte do nosso Jornal da Vale, edição especial em comemoração aos 155 anos de Ipameri. Na parte 2, vamos relembrar a época de ouro do Jockey Club da cidade, que já foi destaque, já foi referência a nível estadual. Falamos agora com um dos cabeleireiros e barbeiros mais antigos ainda em atividade na cidade. O senhor Luiz Elvio fez parte da diretoria do Jockey Club durante muitos anos e relembra com emoção a época em que o Jockey Club era sinônimo de diversão, sinônimo de lazer, sinônimo de sociabilidade aqui na região. O jogo naquele tempo tinha muitas opções, sabe? Porque nós tínhamos corrida de cavalo. O hipódromo lá em cima, toda a tarde de domingo, subia Ipameri, quase 90% de Ipameri ia tudo para o hipódromo, via as corridas de cavalo. Porque as corridas de cavalo era muito bom também, que era de graça. O jogo se sustentava nas corridas de cavalo, nas apostas. Outras opções de lazer eram oferecidas no jogo? Piscina, sauna, sabe? A piscina tem ela até hoje, né? Sauna também, sabe? Tinha um basquete, um campo de basquete. O Jockey Club foi tricampeão goiano de basquete, sabe? Foi um evento muito importante para Ipameri. Promovia grande show. Grande show. E eu, por exemplo, trouxe uns artistas aqui, chamava Aguinaldo Raiol. Foi o maior sucesso. Eu também trouxe um conjunto aqui, também que fez um sucesso muito grande, sabe, aqui em Ipameri, chamava Cassino de Sevilha, da cidade de Sevilha, na Espanha. Era uma mini orquestra. Só violino, tinha 18 violinos, sabe, nessa mini orquestra. Quer dizer, o potencial que era o jockey antigamente. A gente vê hoje assim, ele engatinhando, né? A cidade cresceu mais, né? Mas eu acho assim, também que ela perdeu muito. Porque aqui passava, eu vou te contar umas coisas aqui que muita gente jovem nem não acredita. Aqui passavam 3 companhias aéreas por semana. Aqui tinha grandes fábricas de matadouros de vaca, chamava charqueada antigamente. O dia que não tinha aquele tanto de gente que precisava, eles levavam aqui as caixas dentro do avião de carne para Rio, São Paulo e Belo Horizonte. É onde que eram as carreiras do avião que fazia. São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Você vê como é que era Ipameri, né? Aqui também tinha 2 curtumes muito grandes. O curtume é aquele que fabrica a sola e a vaqueta para fazer os calçados. Porque aqui tem 2 fábricas muito grandes de calçado. Santa Cruz e Santa Cecília. O que precisa, o que falta para Ipameri se tornar uma cidade mais desenvolvida? Empresas para dar emprego para o povo. Que aqui tem poucas e muitas. Teve um aqui que teve aqui dentro de Ipameri, na época o prefeito não ajudou ela foi embora. Foi embora, montou em Pires do Rio. E hoje em dia é uma potência. Eles estão mandando aqui, eu vi contando, que estão mandando ônibus aqui pegar a gente aqui para levar lá para Pires do Rio para trabalhar na Friato. As terras deles é tudo no município de Ipameri. As fazendas da Friato, tudo, é tudo no município de Ipameri. Eles plantam soja. Que mensagem o senhor deixa para a população ipameri? Eu quero que Ipameri cresça mais e melhora mais, sabe? Mas nós estamos no caminho certo, sabe? O nosso prefeito, eu acho ele muito bom. Talvez não é a ideia de todo mundo, mas eu acho ele está fazendo uma administração boa, principalmente na saúde. Na época de ouro de Cristalina, que lá era o foco do cristal, eu tive proposta de ir para lá. Não fui, depois eu fiquei com medo. Porque aí eu já tinha 2 filhos, sabe, uma esposa, né? Você tem medo assim de mudar e não dá conta de sustentar. E aqui eu estava dando conta de sustentar, a gente fica com medo de mudar. E eu estou satisfeito em Ipameri, que eu dei conta de colocar o meu filho na vida, né? Minha esposa sempre dirigiu escolas aqui, é a diretora. Hoje, Ipameri atrai todos os anos dezenas de estudantes de municípios vizinhos em busca de uma graduação de nível superior, principalmente relacionada ao agronegócio. A maioria desses cursos são oferecidos pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, e pelo Instituto Federal Goiano, o IF Goiano, que juntamente com outras universidades EAD particulares fazem de Ipameri um polo universitário. Mas nem sempre foi assim. Presidente da Associação Pestalozzi em Ipameri, a professora Grace Helena Dyer, filha do fundador da rádio Chavantes AM em Ipameri, lembra que há décadas atrás a educação era bastante tradicional em Ipameri.
e apenas filhos de famílias mais estruturadas tinham condições de fazer faculdade em outros municípios distantes e até mesmo em outros estados. Grace Helena também ressaltou a importância dos imigrantes estrangeiros para o desenvolvimento da nossa região. Eu nasci logo após a Segunda Guerra. Nasci em 1946. A Segunda Guerra tinha terminado. Ipameri era uma cidadezinha pequena, hospitaleira. As pessoas se conheciam, relacionamentos muito bons, muito próximos. Ipameri ainda tinha pouca coisa, mas algumas coisas muito importantes. Ipameri tinha herdado uma herança dos estrangeiros que vieram para Ipameri durante a guerra, pós-guerra. Então, muitas coisas foram realizadas nesse período. Ipameri cresceu comercialmente, industrialmente e na parte da educação também. Eu sou originária de família de árabes, imigrantes, e de família que tinha assim, português, italiano. A contribuição que a minha família deu para Ipameri foi muito grande. O meu pai, ele foi professor desde que surgiu a escola municipal e depois veio até chegar no CEPEM, e foi fundador da Rádio Vale, que na época não chamava Vale, chamava Chavanes. E pelo lado da minha mãe, que é a família árabe, o meu avô mesmo, ele tinha uma fábrica de laticínios, uma máquina de beneficiar arroz, e minha mãe foi professora também, quando foi criado o Colégio das Irmãs Missionárias, e o colégio, que era municipal, se transformou em estadual, e hoje é o Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini. A minha vida aqui era uma vida de toda criança daquela época, não tinha televisão, não tinha celular, as brincadeiras eram dentro de casa, ou então até na rua, mas brincadeiras que faziam até as pessoas desenvolverem. Fiz o primário e o ginásio no Colégio das Irmãs. Eu não tinha, nessa época, nenhuma vontade de ser professora e continuei meus estudos no científico que já existia no Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini. A cidade de Ipameri, a partir de 50, ela tinha 2 hospitais que atendiam toda a região, que era a Associação Hospitalar de Amparo à Infância e à Maternidade, que hoje é o Hospital São Paulo, e tinha a clínica, eu não me lembro o nome, que era de propriedade do Dr. Frota, que hoje dá nome, se não me engano, à rua. Em relação ao comércio, em relação às atividades industriais, nós tivemos, da década de 40 em diante, nós tivemos fábricas de laticínios, se não me engano eram 3, tivemos máquinas de beneficiar arroz, que também eram umas 2 ou 3. Tivemos indústria de macarrão. Tivemos outras indústrias, assim, que no momento eu não me lembro todas, mas nós tivemos muitas indústrias nesse período. Passado esse período da década de 50, com a vinda de Brasília, nós tivemos um atraso, vamos assim dizer, porque a estrada de ferro, quando ela começou, ela passou por Ipameri até Anápolis, naquela época, Goiânia. E nessa época, com a vinda de Brasília, em vez da estrada rodovia passar por Ipameri, ela foi desviada para Catalão. Então, Ipameri sofreu um impacto grande com isso. E com o desenvolvimento de Goiânia, Brasília, Anápolis, muitas pessoas que tinham condições de comércio, de indústria, de profissionais, foram para lá. Ao mesmo tempo, como não tinha escola superior na região, faculdades, por exemplo, em Goiânia, surgiram na década de 60. Então, quando os rapazes chegavam na idade de fazer curso superior, e mesmo até aquele que era chamado de científico na época, porque ele só passou a existir na década de 50, fim de 50, eles iam para fora, faziam o científico, prestavam vestibular, faziam o curso superior. Acontece que a maioria não voltou. A maioria ficou para onde foi, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e não vieram. No meu caso, eu realmente fui completar meus estudos em Campinas, São Paulo, depois em São Paulo mesmo, e nesse período eu me afastei de Ipameri. Eu saí muito nova, com 17 anos, e quando eu terminei o curso, era o mesmo problema, Ipameri não oferecia campo de trabalho. Eu acabei ficando em Goiânia e fui trabalhar como professora da Universidade Federal. Mas aqui em Ipameri, a minha família permaneceu. A cidade foi evoluindo até o que ela chega agora no século XXI, né? Ela já tem há alguns anos universidade, cursos superiores, trouxe para cá
um contingente muito grande de alunos e ofereceu também oportunidade para quem mora aqui. A parte que também foi muito interessante do desenvolvimento foi ter vindo para cá o Exército Brasileiro, que ele veio na década de 20 e se colocou aqui como 6º Batalhão, que depois foi deslocado para outro lugar, depois se tornou no 41º BIM, Batalhão de Infantaria Motorizada, e hoje é a Companhia de Engenharia de Combate. Essa parte também foi muito importante, porque trouxe um contingente muito grande que passou a compor a cidade, porque vinham os rapazes de toda a região, e também o desenvolvimento econômico, porque eles faziam suas despesas todas aqui em Ipameri. Então, nós tivemos assim, essas várias épocas, vamos assim dizer, né? Olha, eu gostaria muito que a gente tivesse um governo que estimulasse a vinda de indústria, porque a vinda de indústria, ela traz, além de recursos, ela traz pessoas, né? E isso seria muito importante, porque Ipameri tem capacidade para absorver indústria, tem capacidade para absorver pessoal. Ela não é uma cidade que já chegou no seu limite, né? Eu acho que isso era muito importante. A gente não vê uma grande movimentação nesse sentido, nem por parte dos ipamerinos querendo tomar essa frente, né? E não vê também nenhuma ação programada para fazer isso. Vieram para cá Caramuru, veio Gazin, veio alguns comércios, algumas indústrias, mas eu acho pouco para a capacidade de Ipameri. Olha, eu gostaria que todos esses ipamerinos e ipamerinas tivessem assim, um amor muito grande pela cidade e ajudassem a promover tudo, a vida social, que é importante, a vida de desportos, que é muito importante, a saúde, que é muito importante, e ajudassem em todos os sentidos, quer dizer, se puder ajudar com projetos, se puder ajudar, como aqui a Associação Pestalozzi, com voluntariado, Ipameri precisa muito. Então, eu acho que para o futuro é a população de Ipameri pedindo para as autoridades trazerem condições deles irem para frente. Não perca, na 3ª e última parte do Jornal da Vale, edição especial em comemoração aos 155 anos de Ipameri, a participação de uma figura popular de nossa cidade, a participação de um vereador que vê com bons olhos o futuro do nosso município e ainda vamos falar sobre a fé que é tão característica e que move o povo ipamerino. No próximo bloco, você vai acompanhar então a participação da popular Paulette, do vereador Alisson Rosa e também do padre Ronaldo Alves.